Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, né? Como tem que ser realmente. Esse período de pandemia, a gente tem que realmente cumprir esse isolamento social, ficar em casa, porque ficando em casa a gente está cuidando de quem a gente gosta, né? E também não esquecer com aqueles cuidados especiais, né? Aquela história de lavar sempre as mãos com água e sabão e estar sempre usando o álcool em gel, que é muito importante para a gente sempre estar mantendo as mãos limpas durante esse período de pandemia. Mas não é porque a gente está confinado em casa, não é porque a gente está nesse isolamento social que a gente vai deixar de estudar. Então a gente teve todo esse cuidado de preparar essas videoaulas, né, para vocês poderem dar continuidade ao estudo de vocês em casa. A gente vai pegar esse conteúdo do mês de abril, que nós ficamos em casa, não tivemos aula, e vai passar para vocês através de videoaulas e atividades. E a nossa videoaula de hoje vai ser sobre o passado simples, Simple Past Tense. E nós vamos trabalhar exclusivamente hoje com os verbos regulares. Isso porque no inglês, pessoal, nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Então essa aula vai ser sobre os verbos regulares e a nossa próxima aula especificamente será sobre os verbos irregulares, ok? Então, o que é um verbo regular? Quando é que um verbo é regular em inglês? Simples, professor. O verbo é regular quando ele termina em ed. Pronto. Todos os verbos regulares no inglês, eles recebem no final o sufixo ed, ok? Então, a gente tem aqui 3 exemplos de verbos regulares para a gente poder ver como é que faz o passado desses verbos. Ficou simples, né? Se eu já sei que é só acrescentar o ed, eu venho aqui e coloco listen, o verbo no passado fica listen, e eu acrescento o ed no final, listened. O verbo listen em inglês é ouvir. Verbo ouvir, escutar. No caso aqui o verbo walk, no passado vai ficar walked. É só acrescentar o sufixo ed. O significado, caminhar. E no passado, logicamente, caminhou, caminhei. O verbo play, no passado vai ficar played. É só acrescentar o sufixo ed, não tem segredo. Todos os verbos regulares serão assim, com uma pequena diferença que a gente vai ver daqui a pouco. E o significado é brincar, jogar. Certo? Então, olha só. Eu coloquei aqui no final a regra do Y, para a gente entender. Existem alguns verbos que são regulares, mas que tem essa regrinha, atender essa regrinha do Y. Que regra é essa, professor? Vai ser difícil? Não, é simples. No caso do verbo que termina em Y, ele terminou em Y e ele é precedido de consoante, olha só, precedido de consoante. Professor, o que é isso aí? Explica aí direitinho. O verbo terminou em Y. Antes desse Y você vai ter uma consoante. Se a gente olhar aqui para o verbo play, olha só, o verbo play ele termina em Y. Ele é precedido de vogal, ele não é precedido de consoante. Não tem uma consoante antes do Y. Então o que é que eu faço? Eu só acrescento ed. Nesse caso aqui, o verbo terminou em Y e ele é precedido de consoante. Então ele vai ter antes desse Y uma consoante. Vou dar um exemplo. No caso do verbo study. Study, ó, terminou em Y e ele é precedido de consoante. O que é que eu faço então no passado desse verbo, professor? O que é que eu vou fazer? Acrescenta ed. Ao invés de acrescentar só o ed, você vai acrescentar nesse caso o ied. Só no caso em que o Y for precedido de consoante. Então, no caso do verbo Y aqui, a gente vai ter studied. Ok? Simples, né, pessoal? No livro de vocês tem alguns outros exemplos de verbos regulares. Na próxima aula a gente vai voltar falando, mas dessa vez sobre os verbos irregulares, que também não é tão difícil não. A gente vai simplificar o máximo possível. Com relação às atividades, daqui a pouco eu vou jogar aqui no quadro uma atividadezinha para vocês estarem fazendo em casa.
Também vai haver páginas do livro para vocês fazerem. O importante fiz a minha atividade, tira lá a fotinha, seja lá do caderno, do livro, e manda para o grupo da escola que o professor vai estar fazendo a correção, ok? Até a próxima aula, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima. Valeu!